Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, ultimamente eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas, em especial de mulheres, né? Que às vezes não sabem muito bem o tipo de coisa que elas podem exigir num relacionamento, né? O tipo de valor estrutural que elas realmente devem olhar para manter uma relação saudável e digna. Isso acontece porque a gente está vivendo numa sociedade onde as pessoas reivindicam muito os próprios direitos, mas tem muita dificuldade em lidar com deveres, né? E claro que em qualquer relação que você tiver na vida, seja uma relação profissional, seja uma relação de amizade, uma relação afetiva, um casamento, obviamente que em qualquer relação que você estiver vivendo, você vai ter que fazer algum tipo de concessão. Afinal de contas, somos seres sociáveis, né? A gente veio para esse mundo justamente para aprender através das trocas, dos relacionamentos. E sempre que a gente tá num relacionamento, né, pra gente poder deixar aquele relacionamento digno, saudável, para ser uma troca que acrescente para ambos os lados, obviamente que algumas concessões terão que ser feitas. E aí a gente precisa estar perceptivo para reconhecer o tipo de concessão que dá para fazer e o tipo de concessão que não dá. Aí, como eu falo ali, cravo, a gente precisa conhecer os nossos valores estruturais, que são inegociáveis, né? E os valores que a gente pode negociar sem passar por cima da gente mesmo. Isso me lembrou uma mensagem que eu recebi de uma moça já faz algum tempo, e ela estava relatando assim: ah, Gisele, eu tenho um namorado e ele tem uma amiga, e essa amiga quer dormir na casa dele porque ela mora em outra cidade, então ela precisava de um lugar para ficar, e ele ofereceu a casa dele para ela ficar. Ele mora sozinho, mas eu não me sinto confortável com isso. Falei para ele que eu não gostava dessa situação dele ter uma outra mulher dormindo na casa dele sem que eu possa estar presente, né? E aí ele começou a falar que eu era egoísta, que eu era possessiva, que eu era ciumenta, que não tinha nada demais, que era amiga dele. E eu me sinto muito mal com essa situação e não sei como lidar. E é por isso que eu falo pra vocês que a gente tem que conhecer os nossos verdadeiros valores, né? Porque às vezes a gente tá se relacionando com pessoas que tem valores diferentes dos nossos, porque uma pessoa pode olhar de fora uma situação e falar: nossa, que absurdo, ele recebeu uma outra mulher para dormir na casa dele, é claro que a namorada vai ficar chateada, porque isso é o mínimo que ela pode exigir dele. Mas é o mínimo de acordo com o seu código de valores, de acordo com a sua filosofia de vida, né? Com aquilo que realmente é importante para você. Mas talvez para alguns casais isso seja algo absolutamente normal, absolutamente aceitável. Aí você que tem que se conhecer para você fazer um acordo com o seu parceiro, para vocês terem essa clareza até onde ele pode fazer concessões para você sem passar por cima dele mesmo. E até onde você pode fazer concessões para esse parceiro sem passar por cima de você, entende? Por isso que é importante a gente saber quais são os nossos valores estruturais. Por exemplo, para essa moça, ela se sente muito desconfortável de ter uma outra mulher dormindo, né, na casa do parceiro afetivo, mesmo que seja uma amiga. Ela não gosta, ela não se sente à vontade com isso. Então ela expôs isso para o parceiro. E é importante a gente fazer isso. Quando a gente tem um vínculo afetivo com uma pessoa que a gente tem intimidade, é importante a gente expor o que a gente gosta, o que a gente não gosta, sem cobrança, sem briga, sem acusar o outro de nada. Mas chegar para a pessoa, né, para o parceiro afetivo ou para a parceira afetiva, e propor uma conversa. Falar: olha, eu me sinto desse jeito quando você faz tal coisa, eu não tô te acusando de nada, não tô dizendo que não é pra você fazer mais, mas eu tô expondo aquilo que eu tô sentindo, porque pra mim isso é demais. Pra mim, o fato de você receber uma outra pessoa, uma outra mulher pra dormir na sua casa sem eu estar presente, fere um valor estrutural, né? Então a gente precisa conversar para encontrar um meio termo, para ver o que é melhor pro casal.
Porque às vezes tem alguns parceiros afetivos que esquecem que estão num relacionamento monogâmico, né? E que querem impor os próprios valores, não querem abrir mão de nada porque não entendem que em qualquer relacionamento ele vai ter que fazer concessão. Né? Isso é amor, porque a gente só não faz concessão quando a gente é um ermitão que vive isolado na caverna. A partir do momento que você está se relacionando com pessoas, você vai ter que fazer concessões, porque aquela pessoa tem um mundo interno diferente do seu, tem valores diferentes dos seus. E é claro que num mundo tão individualista como o nosso, que as pessoas só pensam na própria felicidade, no próprio prazer, muitas vezes fazer concessão em nome de um amor, uma concessão digna em nome daquele relacionamento, do bem-estar do casal, muitas vezes um dos cônjuges pode ver isso como tipo, nossa, tá cerceando a minha liberdade, ah, você é muito ciumenta, vai se tratar, eu não tenho nada com isso. E na verdade essa percepção, muitas vezes, gente, é um egoísmo muito grande. Porque você fazer concessão, desde que não seja uma concessão que passe por cima de um valor estrutural, é algo totalmente natural em qualquer relação. A gente vai abrir mão de algumas coisas para se relacionar com uma pessoa que a gente ama. Só que aí a gente tem que pôr na balança, né? Eu tô focando no bem-estar do meu relacionamento ou tô focando simplesmente num prazer individual? Se eu fizer essa concessão para agradar o meu parceiro ou a minha parceira, porque eu sei que essa minha ação gera sofrimento para essa pessoa, se eu fizer essa concessão, vou estar passando por cima de mim ou não? Porque, por exemplo, se o parceiro viu o que causa na parceira afetiva dele ele trazer uma outra mulher para dormir na casa dele, mesmo que seja uma amiga, se ele percebeu que isso gera sofrimento para a parceira dele, se ele ama essa parceira e se ele prioriza o relacionamento, qual o problema dele fazer a concessão de falar para a amiga, olha, desculpa, eu não posso te receber aqui, não dá, não será possível, lamento muito, melhor você procurar um hotel porque aqui não dá para você ficar, né? Então aí é uma questão de prioridades. Tem pessoas que vão olhar de fora e vão falar, ai, mas a namorada é que tem que se tratar, se ela tem ciúme, é ela que tem que cuidar dela, ele não tem que abrir mão. Na verdade, gente, essa é uma percepção extremamente individualista. Porque tudo bem, a namorada pode ser ciumenta, pode ter as questões dela, mas é claro, gente, que nenhuma pessoa, a maioria das pessoas ainda não se iluminou, né? Então qualquer pessoa que a gente se relacionar vai ter algumas limitações. E aí a gente pode considerar lidar com essas limitações ou não. Por exemplo, tem a história de uma colega que ela tem um parceiro que gostava de praticar esportes radicais na adolescência. Mas aí ele foi ficando mais velho e meio que por inércia ele praticava os esportes para poder sair com os amigos, né? E ele já tinha se machucado algumas vezes por conta da prática desses esportes. E aí essa minha colega, sempre que o parceiro dela ia praticar algum esporte radical, ela ficava muito preocupada, ela ficava assim muito ansiosa, porque ela ficava com medo de acontecer alguma coisa. Só que ela não falava nada para ele, porque ela não queria cercear a liberdade dele de praticar o esporte, então ela ficava na dela sofrendo sozinha. Até que teve uma vez que ele percebeu a cara dela de preocupação, ele falou, o que está acontecendo? E ela se abriu com ele, ela falou, olha, toda vez que você vai praticar um esporte radical, eu fico com muito medo. Isso me gera muita ansiedade. Eu não quero te impedir de ir, mas como você já se machucou outras vezes, eu fico muito preocupada de você ir. E aí esse cara, né, o parceiro dela, ele nunca soube o quanto aquela ação dele afetava a parceira dele. Ele viu na cara dela o medo que ela sentia, a preocupação, o estado em que ela ficava quando ele ia praticar esses esportes. Ele poderia falar assim, ah, você fica preocupado, o problema é seu, vai se tratar, se você é insegura, se vira, né? Mas ele, por amá-la, né, ele olhou para a cara dela, viu o que ela sentiu e falou, olha, se você fica desse jeito, eu não quero causar isso em você, porque eu te amo. E se você ficar preocupada desse jeito, e para mim praticar esporte tanto faz, porque já foi importante para ele praticar esporte radical quando ele era mais jovem, mas atualmente não era um valor estrutural, não era algo fundamental. E ele percebeu que isso preocupava muito a mulher que ele ama. Então ele, por escolha própria, ele decidiu abrir mão. Ele falou, então eu não vou. Se você vai ficar desse jeito, pelo fato de eu praticar um esporte radical, eu não quero causar isso em você.
Então, olha que interessante. Às vezes uma pessoa que é mais individualista vai olhar essa atitude do cara de abrir mão de algo que ele ia fazer, né, para beneficiar uma pessoa que ele ama, vai olhar de fora e vai falar, mas o cara tem que pensar nele, se ele gosta de fazer, ele tem que fazer mesmo, não importa o que a parceira dele tá sentindo. Se ela tá sofrendo, ela tem que se tratar, problema dela, ele tem que fazer o que ele quer. Então eu sei que algumas pessoas têm esse olhar mais individualista, tipo assim, tanto faz o que o outro tá sentindo, o importante é o meu prazer, é a minha alegria, é eu fazer aquilo que eu quero. Só que, gente, amadurecer é ter consciência de que em algumas relações a gente vai fazer algumas concessões. E a gente não vai fazer essas concessões para passar por cima da gente, para ferir valores que são estruturais, mas por compreender que muitas vezes algumas ações que a gente tem, que tanto faz a gente ter, pode ser algo prejudicial para quem a gente ama. Então, o que eu tô sugerindo aqui não é que a gente tem que abrir mão de tudo que a gente gosta em prol do outro, porque aí já vira controle, vira manipulação, invasão de privacidade. Claro que é importante a gente ter coisas que a gente gosta de fazer sozinho, sem o parceiro, ter a nossa individualidade. O problema que eu vejo hoje é que a sociedade polarizou para um ponto da individualidade, que as pessoas estão cada vez mais individualistas e elas veem qualquer tipo de concessão, né, em prol do outro, em prol da relação, como uma afronta a si mesma. E ela não entende que em qualquer relação digna e madura, ela terá que fazer concessões. Porque afinal de contas, gente, se relacionar com outras pessoas é isso, é aprender através das trocas, é aprender através do vínculo. Não é fazer o que a gente quer a hora que a gente quer, porque isso é individualismo, é polarizar para um outro extremo. Tem pessoas, gente, que mesmo vivendo relações monogâmicas, e eu já recebi mensagens desse tipo, né? A pessoa tem um acordo de monogamia com um parceiro, isso é um valor estrutural para ela e para o parceiro. Aí essa pessoa descobre que o parceiro ou a parceira saiu com outra pessoa. E ela se sente mal, né, de falar algo pro parceiro, porque ela fala assim, mas essa pessoa não é propriedade minha, ela tem o direito de sair com quem ela quiser. Então, às vezes, chega ao extremo da pessoa sentir culpa de estabelecer certos limites, mesmo que a atitude do outro fira um valor estrutural dela que foi combinado previamente. Então, a pessoa sente culpa de exigir o mínimo, que foi aquilo que foi acordado naquele vínculo. Né? Então eu sempre falo assim, procura sugerir para o seu parceiro ou para a sua parceira fazer a conta do contrário, se colocar no seu lugar. Só imaginar, assim, por exemplo, se foi o seu parceiro que saiu com outra pessoa e falou assim, mas tudo bem eu sair com outra pessoa, afinal ninguém é de ninguém, eu não sou uma propriedade sua. Imagina se fosse o contrário, se fosse você fazendo a mesma coisa com o seu parceiro, como que ele ia lidar com isso? É muito fácil a gente falar que é egoísmo do outro, individualismo do outro, quando é a gente que está priorizando uma necessidade nossa, né? Mas e se fosse o contrário? Por exemplo, no caso dessa moça, que o parceiro afetivo dela ia receber uma amiga para ficar na casa dele. E ele ficou chateado da parceira não entender, diz que ela era egoísta. E se fosse o contrário? E se fosse ela recebendo um cara para dormir na casa dela? Como é que ele ia se sentir? Não, mas aí é diferente. Não, não é diferente, né? Então são dois pesos e duas medidas. Quer dizer, ele pode fazer isso, mas se fosse o contrário, ele não iria aceitar? Então, peraí, qual que é o acordo que foi feito nessa relação? Por isso que é importante cada pessoa ter muita clareza, eu já falei várias vezes sobre isso aqui, faça uma listinha dos seus valores estruturais que são inegociáveis e dos valores que você pode negociar num vínculo afetivo sem passar por cima de si mesmo. Tem essa lista para ter isso com clareza, porque aí quando você vai se relacionar, você faz esse acordo com seu parceiro. Você pode falar, olha, tudo bem se você gosta de fazer tal coisa, mas para mim isso é demais, eu não consigo lidar com isso. Quando vai dormir uma pessoa na sua casa, uma mulher, eu me sinto insegura, eu não gosto, eu não vou te proibir de fazer isso. Eu só estou expressando aquilo que eu estou sentindo. Aí você decide se vai fazer ou não. E aí, depois que o seu parceiro fizer as escolhas dele, você vai decidir se vai manter o vínculo ou não, se baseando nessa percepção clara daquilo que realmente é importante para você. Porque senão a
pretexto dessa história, ninguém é de ninguém, não posso mandar na vida do outro, não posso exigir nada do outro, então é melhor viver sozinho, porque em qualquer relação você vai ter que fazer concessão. A partir do momento que você está num vínculo, seja ele qual for, você vai ter que abrir mão de alguns interesses individuais. A questão é do que você pode abrir mão sem passar por cima de si mesmo. Se você não pode abrir mão de receber uma amiga para dormir na sua casa em prol da sua parceira, porque você entende que ela não sabe lidar com isso, pode até ser uma limitação da sua parceira, mas você respeita, porque você não quer magoá-la, porque você coloca o relacionamento em primeiro lugar, então se abrir mão, né, desse combinado com a sua amiga não é um problema, e você abre mão em prol do seu relacionamento, se isso não significa passar por cima de si mesmo, tudo bem. Agora, se abrir mão de receber a amiga tá ferindo um valor estrutural, aí não dá pra você fazer isso, porque vai ser indigno pra você passar por cima de si mesmo para atender uma demanda do outro. Agora, tem coisas, gente, que tanto faz pra gente fazer ou não, que não significa ferir um valor estrutural, e que se aquilo machuca o parceiro, tudo bem a gente abrir mão, tudo bem a gente fazer esse pequeno sacrifício, vamos dizer assim, porque não vai estar ferindo algo estrutural, entende? Isso é se relacionar, isso é amadurecer. Só que, infelizmente, a gente está vivendo uma sociedade tão individualista que as pessoas pensam assim, primeiro eu, depois eu, em terceiro eu, sempre eu, né? Eu não posso abrir mão de nada que eu goste, de nada que eu fazia antes em prol do outro, porque se eu fizer isso, eu vou estar permitindo que o outro mande em mim, não posso deixar. Então eu tenho que fazer tudo do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e se o outro falar alguma coisa pra mim, o outro tá sendo egoísta, o outro tá sendo possessivo, é uma insegurança daquela pessoa, então eu não posso abrir mão. Bom, se eu penso desse jeito, então é melhor eu ficar sozinha, né? Porque se eu tô num relacionamento, é óbvio que isso implica em fazer concessões. A partir do momento que eu tô me vinculando com alguém, não dá pra eu fazer tudo na hora que eu quero, do jeito que eu quero, né? E é por isso, gente, que tem tantas pessoas que não querem mais se relacionar com ninguém, porque o ato de se relacionar exige essa parceria, essa troca, essa humildade de aprender com o outro. E tem pessoas que querem tudo do jeito delas, na hora delas, elas não querem fazer nenhum tipo de concessão, só pensam no próprio prazer, na própria individualidade, entende? Então muitas vezes elas preferem ficar sozinhas. Eu particularmente acho mais digno elas ficarem sozinhas do que ficarem num relacionamento no qual elas não podem abrir mão de nada, porque elas entendem que qualquer pedido que o outro faça é egoísmo. Na verdade, é egoísmo da própria pessoa que não quer abrir mão de nada em prol de um relacionamento, entende? Mas se o outro é ciumento, ele que tem que se tratar. Ok, mas você também tem as suas limitações. Você não pode compreender as limitações do outro. Se seu parceiro é ciumento, se ele tem essa questão, né, até que ponto dá pra você abrir mão de algumas coisas pra não magoá-lo e até que ponto não dá? Entende? Se você percebe que alguma coisa que a pessoa está pedindo representa uma concessão que para você é indigna, que passa por cima de um valor estrutural, aí obviamente que você não tem que fazer essa concessão. Porque fazer essa concessão vai representar uma autoanulação. Eu não estou propondo aqui para você se autoanular em prol do outro, porque isso seria passar por cima de um valor estrutural. Mas se tem um valor que é negociável, se tem uma coisa que você faz, que tanto faz para você fazer ou não, que é irrelevante, que não significa nada para você, e se essa ação machuca uma pessoa que você ama, qual o problema de abrir mão disso em prol do outro, em prol do relacionamento, em prol do amor que vocês têm um pelo outro, em prol da compreensão que você tem em relação à limitação do outro? Se você não vai estar passando por cima de nada que é tão importante para você, entende? Então é essa percepção que a gente tem que ter nos vínculos, do que eu posso abrir mão sem passar por cima de mim e do que não dá para eu abrir mão de jeito nenhum. Por exemplo, às vezes você tem um trabalho que você ama, esse trabalho é a realização da sua vida, e você tem um parceiro que fala, eu não gosto do trabalho que você tem, eu me sinto mal quando você faz esse trabalho. É óbvio que você não vai abrir mão disso em prol do outro, porque você ama esse trabalho é estrutural, é um valor importante para você. É através desse trabalho que você se realiza, então obviamente que você não tem que abrir mão disso, porque é uma coisa fundamental para você. Mas se às vezes você tem o hábito, por exemplo, de ter relacionamento com um ex-namorado e o seu parceiro não gosta porque ele se sente desconfortável com isso e para você tanto faz ter esse vínculo ou não,
Qual o problema de abrir mão disso? Entende? Se afeta uma pessoa que você ama. Agora, se pra você é imprescindível você ter vínculo com o ex-namorado, não dá pra você abrir mão disso de jeito nenhum, mesmo que seu parceiro se sinta mal, se sinta desconfortável, aí tudo bem, aí você não vai fazer essa concessão, entende? Porque fazer essa concessão feriria um valor que é muito importante pra você. Você pode falar, não, pra mim é fundamental ter amizade com o ex-namorado, e meu namorado pode falar o que ele quiser, eu não vou admitir que ele não goste dessa situação, porque pra mim é estrutural, ok. Então você vive aquilo que é estrutural e abre mão do relacionamento, né? Agora, o que não dá, e eu percebo que muitas mulheres às vezes têm certa culpa de estabelecer alguns limites no relacionamento por acharem que vão estar cobrando demais do parceiro. E às vezes elas acabam passando por cima delas mesmas, ferindo valores estruturais para atender uma demanda do outro. Então o parceiro tá lá saindo com a ex-namorada, indo pra balada, né, fazendo viagem com a ex-namorada, e ela acha que tem obrigação de aceitar porque ela não pode estabelecer limites. Porque quando ela estabelece limite, o parceiro afetivo fala, ah, mas que tem? É só minha amiga, deixa de ser tão ciumenta. Gente, né, se é um valor estrutural para a pessoa, não é uma questão de ciúme, é uma questão daquilo que realmente é importante para ela. E mesmo se fosse ciúme, se você sabe que é uma limitação da sua parceira, que essa sua atitude machuca uma pessoa que você ama, por que você vai continuar fazendo se tudo bem para você abrir mão disso, entende? Então é essa percepção que cada cônjuge deve ter no relacionamento para saber do que pode abrir mão, do que não pode abrir mão, mas ter essa compreensão que qualquer vínculo implica em direitos e deveres, implica em combinados, não dá para fazer o que você quer a hora que você quer, porque isso sim é egoísmo, né? Quando você tá trocando com alguém, vocês têm que achar um conjunto intersecção de algo que seja bom pros dois. Como fala o L. Cravo, gente, quando a gente tá num relacionamento afetivo, não é mais o que eu quero ou o que ele quer, é o que nós queremos. É o conjunto intersecção, é o que é bom pro casal. Porque senão não vale a pena estar junto. Se eu quero fazer só o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, por que eu tô num relacionamento? Então, relacionamento implica sim essas concessões, só que se a pessoa for muito individualista, muito egoísta, muito autocentrada, ela não vai querer fazer nenhuma concessão em prol do outro, né? Então aí você precisa ter essa percepção na hora de escolher o seu parceiro afetivo para ficar atento, para ficar atenta e saber se essa pessoa sabe fazer algumas concessões em prol do relacionamento, se ela considera aquilo que você sente. Você precisa ter clareza dos valores que importam para você e dos valores que dá para você negociar. O outro precisa ter essa clareza do que é estrutural, do que é fixo e imutável para ele e do que dá para negociar sem passar por cima de si mesmo. E aí quando ambos têm essa percepção, ambos têm maturidade para poder focar no conjunto intersecção e ter, portanto, a construção de um vínculo mais saudável, mais maduro, mais perceptivo, focado no afeto, no grau de afinidade que existe entre cada um. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, lembra de deixar seu like aqui pra mim, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, de se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Como sempre, eu agradeço muito as mensagens tão queridas e generosas que eu recebo de vocês todos os dias. Infelizmente não dá pra responder um por um, mas saibam que eu leio a maioria das mensagens sempre com muito carinho, com muita gratidão. Um grande beijo e até os próximos vídeos.